Oi, eu sou a Emma, eu sou formada em gastronomia, pós-graduando de confeitaria e já tenho mais de 16 cursos na área. Trabalho com confeitaria em ateliê há 5 anos e esse é mais um vídeo da minha playlist de confeitaria, onde eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi nesses anos com a confeitaria em vídeos rápidos e objetivos. Você também pode tirar todas as suas dúvidas nos comentários. Eu gravo cada vídeo com muito carinho e disponibilizo para vocês de forma totalmente gratuita. Eu só peço que, se esse vídeo for útil para você de alguma forma, deixa um like aí para me ajudar. E no mais, nós vamos nos encontrar todo sábado com uma nova videoaula de confeitaria. E a receita de hoje vai ser um bolo de abacaxi com creme de coco. É um bolo que eu vendo bastante e eu vou tentar ser mais breve possível nessa aula, porque leva várias etapas, vários processos. Então a gente começa fazendo a nossa massa de coco, tá? Para isso a gente vai peneirar 250 gramas de açúcar, 250 gramas de farinha, o açúcar é o refinado, tá? 15 gramas de fermento, que é aproximadamente uma tampinha, e aí 100 gramas de coco ralado. Obviamente a gente não vai peneirar o coco ralado, né? A gente vai jogar por cima, mas os outros ingredientes secos a gente peneira todos. E aí a gente mistura bem, reserva esse bowl aí, essa tigela com os secos, e a gente vai para a tigela dos líquidos. Na tigela dos líquidos a gente vai entrar com 4 ovos, 160 ml de óleo, pode ser óleo de girassol, óleo de soja, qual você quiser, tá? Desses mais neutros. E também vamos entrar com um copinho de iogurte natural. Só tem que ser um iogurte natural, sem sabor, o mais natural possível. Esses aí baratinhos de R$2, você vai usar um copinho que tem aproximadamente 160 ml. E a gente vai bater tudo para ficar bem homogêneo. O ideal é que você tenha um utensílio desse aí, tá? Isso aí é um fouet, que é esse batedor de arames. Esse meu é bem bom, bem resistente e ele é essencial para não criar pelotas, tá? Então a gente vai abrir um furinho aí no meio dos nossos secos, vamos derramar todo esse líquido e bater, homogeneizar muito bem. Enquanto isso, nosso forno já vai estar pré-aquecido a 180 graus por pelo menos 10 minutos. Essa parte de pré-aquecer é muito importante. E depois a gente vai dividir essa massa em 3 formas. Eu tô usando aqui 3 formas de 16 centímetros, tá? Aproximadamente. E eu tô untando elas com esse spray aí, que é um desmoldante. Caso você não tenha, você pode untar ela normalmente. Lembrando que é uma forma de fundo removível. Eu adiciono 300 gramas, né? 300 ml de massa em cada uma. Porque eu tô assando em 3 formas em vez de uma forma alta e cortando. Porque uma forma alta para cortar, você vai ter que ter muito a maestria de cortar ou usar um utensílio. E eu ainda assim acho que não fica legal, esfarela, cria barriga e aí você desperdiça bolo. Dessa forma vão sair 3 discos perfeitos. Sem contar que depois que ela sai do forno, se a gente não cortar ela, ela vai criar uma casquinha resistente em volta, que vai dar muito mais estrutura pro nosso bolo. E aí eu levo lá pro forno, que já tá pré-aquecido, por aproximadamente 35 minutos, ou até você espetar um palitinho e ele sair limpo. Enquanto a nossa massa já tá assando, a gente vai pro recheio. Eu tô usando essa panela aí, que ela mexe sozinha, tá? Foi um super investimento aqui no ateliê, mas você pode mexer na mão também sem problema nenhum, é só você acertar o ponto de recheio, né? Então eu vou estar usando aqui 3 caixinhas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma garrafinha de leite de coco e 200 gramas de coco ralado úmido. E aí você mexe bem até atingir o ponto de recheio, tá? Que é uns 5 a 7 minutos antes do ponto de brigadeiro. Ele tá começando a querer desgrudar do fundo, mas ainda não tá bem firme, tá? Esse é o ponto exato. Tanto o recheio quanto as massas vão descansar fora da geladeira de um dia para o outro. No dia seguinte que a gente vai montar esse bolo. Eu vou estar utilizando uma lata de abacaxi em calda de uma marca aí que eu gosto e confio. Por que eu tô usando uma lata de abacaxi em calda? Porque para um trabalho de bolo, assim, de confeitaria, um ateliê, você precisa ter estoque. E dificilmente você vai encontrar um abacaxi maduro no mercado. Você vai precisar de uns 5, 6 dias ou até mais para amadurecer bem um abacaxi. Porque um abacaxi de bolo ele tem que estar bem maduro, bem molinho, bem docinho. Então é muito mais fácil, muito mais garantido você trabalhar com ele em lata. Encontre uma marca aí que tenha um sabor mais artesanal, que seja gostosa, e essa é a minha recomendação. Você também pode trabalhar com abacaxi fresco, mas além de você ter um custo maior por causa do gás e tudo mais que você vai gastar para fazer o abacaxi em calda, você vai ter que pedir encomenda com no mínimo uns 10 dias de antecedência para garantir que seu abacaxi vai estar perfeito, molinho e docinho para colocar dentro do seu bolo.
Sem contar que o abacaxi em calda, você também evita de ter que fazer a calda, né? A calda para molhar o bolo. Então, você pode usar a própria caldinha aí que sobra do abacaxi. Isso aí é simplesmente água com açúcar, tá, gente? Que eles fazem para conservar o abacaxi. Então, você pode usar para umedecer a massa e vai ficar tudo com gostinho delicioso de abacaxi. Então vamos para a montagem. Com uma faca bem fininha, pode ser uma dessa igual a minha de sushi ou até uma faca de desossa, você vai raspar as laterais com bastante cuidado, bastante delicadeza para não machucar a massa. E aí, como eu usei uma forma de fundo removível, é só desgrudar do fundo e depois passar a faca reta. Por isso que eu estou usando uma faca fina e comprida, que aí eu posso passar ela retinha embaixo e não vou machucar a massa. Lembra que eu falei para vocês que o ideal é assar em 3 para criar essa crostinha? Essa crostinha amarelinha, que ela fica em volta mais tostada. Dentro ela tá uma massa bem úmida e bem fofa. Então o ideal é assar assim em 3 para a gente ter bastante estrutura em volta. E aí já tô com a minha estação de montagem aqui, então eu tô com o meu abacaxi já picado, a minha calda já no pote, o recheio bem cremoso aqui separado e a minha massinha perfeita em 3 discos iguais. Eu começo usando o bico perlé. Esse é o bico perlé, para quem não conhece, ele é esse buraquinho aqui. Ele nada mais é que um bico de precisão. Ele tem desde bem pequenininho para você escrever até grande assim para você rechear um bolo. Se você não tiver o bico, não precisa usar. Você pode só fazer um corte na manga de confeitar. Eu gosto de usar o bico porque ele me dá mais precisão e deixa o meu recheio mais perfeitinho dentro do bolo, né? Mas isso aí fica a seu critério. Eu gosto de dobrar a manga assim, colocar minha mão por baixo para dar estrutura e vir colocando o recheio com uma colher. Segurando desse jeito, eu posso usar a minha mão para empurrar o recheio. Eu começo grudando meu primeiro disco de massa com uma colherada de recheio, tá? Ali embaixo. Então, eu deixo ele bem fixo e venho envolvendo ele com acetato. A dica é, tá? Para você usar acetato, comprar um rolo grande. Os rolinhos pequenos de acetato, eles ficam muito enrolados e você não vai conseguir envolver ele no bolo. Ele vai ficar amassando o seu bolo. Então, investe aí no rolo grande de acetato se você puder. Eu gosto de ir colando ele com fita, mas você também pode usar grampeador. Eu usava grampeador, mas um dia, sem querer, um dos grampinhos sumiu dentro do bolo e ele acabou indo para uma cliente. Então, fica a dica aí de usar o durex e certificar de que você tirou tudo. Depois de deixar o acetato bem firme, bem justinho, a gente começa molhando a massa. O acetato serve para a lateral ficar perfeitinha, tá? Aí a gente começa com o recheio por toda a lateral. A gente vai fazer primeiro uma primeira camada de contenção aí no bolo. Essa contenção é importante porque senão a fruta vai sair para fora do bolo porque ela é úmida, vai umedecer o recheio e vai vazar. Eu tinha esquecido de falar no começo, é importante você untar o acetato com um pouquinho de desmoldante, tá? Então, a gente terminou a contenção e a gente começa entrando com a fruta. Essa dica é muito importante. A gente sempre entra com a fruta e depois com o recheio, e não ao contrário. Porque pela gravidade, né, quando a fruta começar a soltar os seus líquidos, vai ir para baixo. E embaixo ela vai estar em contato com a massa, que vai ficar úmida. Se o recheio estiver embaixo, quem vai ficar úmido é o recheio. E isso vai fazer o seu bolo desandar e ele não vai ter estrutura para ficar em pé. E agora a gente preenche todos os buraquinhos e vem nivelando o recheio e cobrindo com metade daquele recheio que a gente fez. Aí a gente adiciona o próximo disco e repete todo aquele processo. Então, calda, contenção, fruta e recheio. Quando todas as camadas e recheios já estiverem posicionados, você molha muito bem a última camada, tá? Que ela vai descer ao longo da noite. E aí você embala esse bolo. E eu recomendo que você deixe ele descansar de um dia para o outro na geladeira. E só no terceiro dia aí de produção de bolo que a gente vai decorar. Isso vai deixar todos os recheios assentarem e ele ficar bem gostoso. E agora que você já aprendeu a fazer esse bolo de abacaxi com coco super tropical e molhadinho, eu vou te dar aí como dica bônus uma decoração bem fácil de fazer de merengue maçaricado. Então, você vai precisar de um maçarico, tá? Não tem como fazer de outra maneira. 2 claras e 2 colheres de sopa bem cheias de açúcar. Uma batedeira, um batedor globo e a gente vai bater esse açúcar com a clara. A gente não precisa cozinhar as claras como em outros merengues, porque a gente vai queimar com o maçarico, fazer uma camada bem fina e queimadinha.
Quando ele atingir esse ponto aqui, que ele já passou daquela espuma de clara em neve, ficou bem cremoso, formando esse biquinho bem cremoso que lembra um creme de suspiro, isso quer dizer que já tá pronto. Então, recapitulando, a gente tá no nosso terceiro dia de bolo. No primeiro dia a gente faz a massa e os recheios e deixa descansar. No segundo dia a gente faz a montagem rapidinho, em 10 minutinhos. E no terceiro dia... Então, hoje é o terceiro dia, dia da decoração. A gente já fez o merengue, a gente pega o nosso bolo da geladeira e vem desgrudando o acetato. Olha como ele desgruda fácil, eu nem preciso ficar usando a faca. Isso porque eu usei um desmoldante. Se eu não tivesse usado o desmoldante, o recheio ia ficar colado, daí quando a gente puxasse o acetato ia grudar tudo, ia dar a maior meleca. Lembrando que o acetato, tá, ele não é descartável. Claro que você pode descartar cada vez, mas vamos pensar no meio ambiente, né? Então você pode lavar e reutilizar quantas vezes você quiser. Eu acho que desde o começo da minha carreira aí, que eu comecei a trabalhar com confeitaria, eu nunca descartei um acetato. Com a mão bem limpa, você vai ir molhando os dedos na água e ir acertando o recheio, tá? Pode ser que algum cantinho fique um pouquinho desnivelado, um pouquinho firme, então a gente vai molhando o dedinho e acertando bem bonitinho. Como a gente vai espatular o merengue e queimar com o maçarico, quanto mais rústico ele ficar, essa espatulagem, mais legal vai ficar o efeito. Então não se preocupe em deixar bem retinho, não. Depois de espatular, a gente vem queimando com o maçarico, lembrando que o gás do maçarico tem que ser um gás próprio para preparação culinária, porque existem alguns gases que são tóxicos. E eu finalizei a decoração desse bolo com algumas flores plastificadas, mas com efeito bem natural, bem bonitas. Na hora de embalar, eu precisei fazer um corte na tampa para esse topper de flor entrar dentro da embalagem, tá? Às vezes a gente trabalha com topper de flor de papel ou de biscoito, e é bem importante a gente sempre fazer o recorte, porque não existe embalagem tão alta. E eu ainda finalizo com um pouquinho de glitter num borrifador desse e algumas pérolas, mas isso fica a seu critério. E o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado de mais uma aulinha. Se ficar qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo que assim que possível eu respondo. E no mais, a gente se encontra no próximo sábado com mais uma aula de confeitaria.